tudo sobre plantabilidade, né? A parte ali de velocidade, de singularidade, coeficiente de variação e tudo mais. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento durante a apresentação, vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, interromper quando for necessário. Vai estar aberto a perguntas tanto pelo microfone quanto pelo chat. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar passando para a gente, que aí o Lucas vai estar respondendo para vocês. Daí, assim, espero que tenha interação de todo mundo, tá? Isso é interessante. Quanto mais perguntas virem, melhor. E o Lucas aí tá só para agregar cada vez mais no conhecimento de cada um. Principalmente agora, nessa época que está começando o plantio, né? Na maioria dos clientes, esse é um tema bastante importante para todos, porque é no plantio que a gente consegue o sucesso da safra, né? Então, para não tomar muito tempo, vamos lá, Lucas, dar início, te passar a palavra. Boa tarde a todos e bom treinamento. Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês. Todos aí estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Positivo, Lucas. Pô, beleza, então. Então, gente, boa tarde a todos vocês novamente. Obrigado aí, Everton, pela introdução, pelas palavras aí de início no treinamento. Meu nome é Lucas, pessoal. Eu sou analista de desenvolvimento agronômico aqui na Solinftec. Eu recentemente agora completei 2 anos de empresa. Eu sou formado em agronomia também, e tenho pós-graduação em agronomia. Fiz minha pós-graduação com foco em mecanização agrícola, tá? E eu já tive presente aí, eu vi alguns nomes aqui familiares já, eu já vi alguns clientes aqui que a gente já teve junto em campo, talvez não propriamente dito, né, fazendo trabalhos em plantabilidade, mas talvez tenhamos juntos aí fazendo trabalhos aí na pulverização, ou talvez na colheita, tá? Levar um treinamento, pessoal, vamos conduzir aqui de forma tranquila. Como o Everton disse aí, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, pode levantar a mão. A gente vai esclarecendo as dúvidas aí ao decorrer do treinamento. A gente escolheu o tema de plantabilidade justamente porque agora é a próxima, vamos dizer assim, a próxima operação de guerra que vamos ter agora no campo, né? E então já para começar aí, né, um plantio já de forma correta, né, e poder estar alinhando as coisas corretamente, a gente já vai falar um pouquinho aqui sobre plantabilidade. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu tô com duas telas aqui, pessoal, então eu consigo aqui ficar vendo a tela do Teams e consigo ver também a apresentação aqui ao mesmo tempo, né? Então, é isso. Bom, aí todo mundo aí vendo a tela da apresentação? Sim, dá Positivo, para ver. Lucas. Beleza, então. Então vamos lá, gente. Plantabilidade, né? Opa, eu tenho que estar na tela, senão aí, agora sim, para tá funcionando certinho. Então vamos lá, gente. Plantabilidade, né? Vamos falar um pouquinho de plantabilidade, né? A plantabilidade, ela é um conceito, né, que já vem sendo trabalhado aí. Hoje temos aí alguns consultores no mercado aí que falam sobre plantabilidade. É uma coisa bastante, tá bem aquecida no mercado, né, no momento atual. Mas, né, aí fica aquela questão, né? O que que é a plantabilidade mesmo, né? Se a gente for definir o conceito plantabilidade, né, do que ele se trata? Deixa eu pegar o apontador. Isso. Então, vamos lá, né? Plantabilidade. Plantabilidade, se a gente for definir a palavra, ela é a distribuição uniforme de sementes ao longo do ciclo de plantio pela máquina, né? Porque quem faz isso para a gente é a semeadora, né? Uma semeadora, hoje a gente ainda tem alguns clientes ainda que tem as semeadoras mecânicas, né? Que não são semeadoras hidráulicas, pneumáticas, né? Porém, todas elas têm a mesma função, que é o quê? Distribuir a semente de forma uniforme, né? E de forma uniforme, com população correta e na profundidade correta também, porque não adianta só você acertar a população e errar na hora de fazer a calibração da profundidade, colocar a semente funda demais, e aí ela vai gastar muita energia até emergir e sair ali do nível do solo, ou você colocar ela rasa demais, que aí você vai ter um problema. Se vir uma chuva forte, essas sementes vão ficar todas descobertas.
né, e vai ficar exposta ali aos intempéries. E o sistema radicular também vai ser prejudicado, porque ele não vai aprofundar corretamente no sulco de plantio. E essa planta vai ficar, vamos dizer assim, pode ocorrer com mais facilidade dela vir a ter um acamamento da cultura no campo depois, né? E se a gente falar aqui, né, o que que determina uma boa semeadura, né? Se a gente fosse colocar aqui alguns dos principais itens aí que determinariam uma boa semeadura. Primeiramente, né, manutenções periódicas na máquina. Gente, máquina ela tem que ser revisada. Semeadora, a gente tem que fazer a manutenção dela correta, porque se não tiver com a manutenção correta, depois, a hora que você lá na frente, depois que você acabou o plantio, vai mostrar, a cultura mostra para a gente depois os probleminhas de falta de manutenção na semeadura. E isso aqui a gente vai ver depois ali mais para frente, que é essencial e faz muita diferença. Regular corretamente o conjunto, né? Feito a manutenção correta, né? Fiz a manutenção da minha semeadora certinho, tá tudo alinhado, tudo nos trinques, né? Vamos regular corretamente a máquina, tem que ser regulado corretamente. Como eu disse, regular não só para a distribuição das sementes, mas também a profundidade corretamente também. E eu falo do conjunto mecanizado aqui, porque tem que ser regulado tanto a máquina quanto o trator também. Em alguns equipamentos exigem regulagem também. Profundidade correta da semeadura, como eu disse já algumas vezes aqui, faz toda a diferença você s- depositar a semente naquela profundidade correta. Insumos e sementes de boa qualidade. Não adianta você completar os 3 passos anteriores aqui e chegar aqui na hora de você escolher a sua semente, escolher o seu insumo agrícola, o seu fertilizante, você cair na qualidade aqui, pecar na qualidade aqui. Você pegar quem planta, né, quem faz plantio com adubo, né, pegar um insumo, pegar aquele adubo todo empedrado e colocar dentro do reservatório da máquina, não vai cair na dosagem correta, vai entupir a máquina, vai dar dor de cabeça. Ou pegar uma semente de baixa qualidade, uma semente com vigor baixo, que depois a emergência dela vai ser ruim, vai causar um lote desuniforme que vai poder dar problemas para você depois lá na colheita, nos finalmente. E, por último, mas não menos importante, velocidade correta de trabalho, que aqui é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje sobre velocidade correta de trabalho. E a gente vai ver que isso aqui, ó, faz toda a diferença lá nos finalmente. Então, pensando aqui, né, o que que impacta a plantabilidade? A gente viu algumas coisas que impactam na semeadura de forma correta. E o que que a gente pode falar que impacta na plantabilidade? O primeiro item que eu coloco aqui é condição de solo. Por que condição de solo? Umidade, teor de argila, tudo isso são itens que você tem que analisar na hora de fazer a semeadura. Por quê? Dependendo da condição do solo, você vai mudar a regulagem da máquina, você muda a pressão dos carrinhos, você muda a velocidade que você vai trabalhar. Tudo isso aqui faz diferença na hora de você estar fazendo a regulagem do equipamento. Semente, né? Semente de boa qualidade. Ou o padrão do tamanho da semente. A gente sabe, por exemplo, semente de milho. Tem sementes de milho que são maiores, sementes de milho que são menores. Tudo isso faz diferença na hora de você escolher o disco. A semeadura, qual que é o meu equipamento? Eu trabalho com um equipamento, ele é pneumático? É uma semeadura a vácuo? Não, é uma semeadura totalmente mecânica. Então, isso faz toda a diferença. Cobertura do solo. Estou plantando sobre solo com palha. O solo é sem palha. Estou plantando em cima de toco de algodão. Ou estou plantando no solo totalmente nu. É um solo que foi trabalhado com grade, subsolagem. Como que é a condição a cobertura de solo. E, por último, determinar uma velocidade correta de acordo com o conjunto que eu estou ali trabalhando. Equipamento, né? Vamos falar um pouquinho da máquina agora. A máquina aqui. Essa aqui é uma semeadora. Muitos de vocês talvez tenham esse equipamento ainda aí na fazenda de vocês, né? Mas vamos pensar aqui. Esse equipamento aqui,
quais são as operações que a semeadora ela faz lá no campo? Quais as operações que ela realiza para a gente? Primeiramente, essa semeadora ela tem que cortar a palha. É a primeira coisa que ela faz. Ela corta a palha. Então, se a gente for falar, a operação começa aqui, no corte da palha. Posteriormente, esse equipamento ele tem que sulcar, dosar e depositar o adubo lá corretamente no solo. Na sequência, ela vai me sulcar, dosar e depositar a semente na quantidade certa, no espaçamento correto. E vai regular a profundidade também com que essa semente está sendo depositada no solo. E por último, mas não menos importante, ela vai cobrir e compactar o meu sulco de plantio. Pronto. Então tá aqui. A minha semeadora, então, ela realiza 5 operações aqui, até o plantio fechar, até eu fechar ali o suco do solo. Então são 5 operações. Vamos pensar agora da seguinte forma. Essa semeadora, ela tem 3 metros de comprimento. Desde aqui, contando aqui, do disco, cortador de palha, até a rodinha compactadora aqui no final. São 3 metros. E você determinou que o seu plantio vai ser feito numa velocidade de 7,2 km por hora. Essa é a velocidade que você está de trabalho que vocês determinaram. 7,2 km por hora, se eu converter, vai corresponder a 2 metros por segundo. Tá? 2 metros por segundo. Ok. Então, se eu fazer uma conta aqui, ó, 3 metros, que é o tamanho da minha semeadora, e eu dividir pela minha velocidade aqui, eu vou ter o resultado aqui, ó, 1,5 segundos. Então, 1,5 segundo. Então, para essa semeadora percorrer aqui a distância de 3 metros, eu vou demorar 1,5 segundo. Aí vamos pensar que vocês estão fazendo uma soja mais adensada, vocês estão com uma população de plantas aí de 15 sementes por metro. O que que isso vai corresponder para mim, fazendo todas essas análises aqui, ó, analisando tudo conjunto aqui, ó. Vai me corresponder o quê? Que em 3 metros, com essa população aqui, ó, eu vou ter depositado 45 sementes no solo. E nos meus 3 metros, eu vou demorar 1,5 segundo para percorrer os 3 metros. Então, quer dizer o quê? Que nesse 1,5 segundo, ela tem que fazer aquelas 5 operações aqui, ó, cortar a palha, dosar o adubo, dosar a semente, regular a profundidade e fechar o suco de plantio. Tudo isso, ela vai fazer tudo isso em 1,5 segundo, 45 vezes. Então, aí eu deixo a pergunta para vocês. Será que faz diferença a velocidade? Será que faz diferença quando eu vou pegar a minha velocidade? 7 km por hora, tá devagar, eu preciso. Não, tem que plantar, vamos aumentar a velocidade, vamos pôr para 8 km por hora. O que que vai acontecer? Você vai diminuir ainda mais o tempo com que essa semeadora vai ter que fazer esse monte de coisa para esse monte de semente num determinado espaço de tempo. Dando sequência aqui, então vamos começar a falar. Tem 2 conceitos que eu trabalho em plantabilidade, toda vez que a gente vai a campo e fazer um teste, que é a singulação e o coeficiente de variação. O que que é o conceito de singulação? Começando aqui. Singulação refere-se o quê? A capacidade da plantadeira de depositar uma semente por vez no sulco de plantio. Essa é a definição de singulação. O objetivo da singulação é de evitar falhas quando não cai semente nenhuma, ou seja, quando a semente não cai no solo, ou de evitar duplas, quando caem 2 ou mais sementes ou elas estão muito próximas. Por que muito próximas, quando eu falo assim? Porque para a gente fazer a singulação, você trabalha com condições. Que condições são essas? Para a gente considerar que uma semente falhou, o espaçamento entre elas ele tem que ser maior ou igual a 1,5 vezes
ou o espaçamento que você está buscando. Aquele espaçamento que você busca quando você determina a sua população de plantas. Tá? Ou seja, se você tem uma população de plantas, você está plantando lá uma quantidade 10 sementes por metro. 10 sementes por metro, as minhas sementes elas têm que ficar de que forma? 10 centímetros uma da outra. Então, quando a gente faz a singulação, a semente que ficar a 15 centímetros uma da outra ou mais, a gente vai considerar ela como uma falha no plantio. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas a semente estava lá no sulco, não falhou. É sim, ela estava lá, porém, ela está num espaçamento longe demais uma da outra, que é considerado uma falha, pela regra, quando você está fazendo a simulação. E para ser considerado dupla, esse espaçamento que você determinou lá na hora que você fez a sua recomendação de plantio de população, ele tem que ser menor ou igual a 50% o que você recomendou. Então, considerando o nosso espaçamento aqui de 10 centímetros, toda semente que tiver a 5 centímetros ou menos uma da outra, a gente vai considerar como uma dupla. Tá? Aí, considerando essas regras, vamos fazer aqui então, vamos pegar essa distribuição aqui, ó. Você abriu 1 metro no sulco de plantio, 1 metro é pouco, viu, gente? Já fica a dica aí que 1 metro é pouco. Avaliar plantio com só abrindo 1 metro de sulco de plantio, dá para avaliar, não. É muito pouco. A sua área amostral vai ser muito pequena. Tá? Então, vamos lá. Ô, 1 metro Lucas, de sulco de plantio. Boa tarde, Rogério. se me Diga. permite, boa tarde. Opa, Olá, turma. permito sim. 1 metro é pouquíssimo, a gente sabe disso, mas segundo a Isso. literatura, ou segundo tua experiência, o trabalho que você tem feito, qual seria aí uma distância legal, uma distância boa para a gente fazer a plantabilidade, para 10 colher metros. dados? 10 metros. 10 metros de sulco de plantio. 10 Perfeito. metros e fazer, né, mais de uma vez aí na área. Uma vez só, né? Que às vezes você faz aqui, depois ali para frente, talvez aconteceu alguma coisa, então, né, avalie mais de uma vez. Obrigado. Então, gente, ó, abri 1 metro de suco de plantio aqui e eu tenho Ô, aqui Lucas, esses. Opa, diga. o Leandro tá com a mão Opa, levantada também. Pode pode falar, falar, Leandro. Leandro. Boa tarde, Lucas, tudo bom? Boa tarde. Só queria tirar uma dúvida. Esses Pode 10 falar. metros deveriam ser avaliados para cada linha? Por exemplo, se eu tiver uma plantadeira com 30 linhas, seriam todas as 30 avaliadas? Olha, se você puder fazer, tiver a possibilidade de fazer, né, em todas as linhas, seria sensacional. Seria excelente. Mas, como a gente sabe que é apertado, é demorado de fazer, não é rápido de fazer, né? Faça alternado. Você avalia de um lado da plantadeira, de outro lado da plantadeira, porque a gente sabe que o vácuo ele deveria ser distribuído de forma uniforme na máquina, né? Mas às vezes de um lado e de outro você tem o vácuo, ele não fica uniforme nos dois lados ali da plantadeira. Então pegue uma linha de um lado, uma linha do outro, avalie duas linhas ali. Né? E acompanha no monitor da máquina, né? Você vê que o monitor da máquina lá, ele já tá te acusando que tem uma linha lá que ela não tá 100%, você já vai nela e tira a prova se realmente lá no solo tá acontecendo o que o monitor da máquina tá te falando, né? O monitor da semeadora. Entendi. Fazer mais uma amostragem mesmo. Isso, tem que fazer mais de uma amostragem. Entendi, obrigado. Ou por nada. Então, gente, temos aqui a nossa distribuição, né? Como que vai ficar aqui então? A gente quer um espaçamento de 10 centímetros entre sementes. Então, considerando que pela regra que a gente falou ali, tá? Aquela regra, inclusive, gente, é uma regra da ABNT, tá? Aquilo ali é a ABNT que fala pra gente, tá? Não foi a gente que inventou, tá? Aquilo ali é uma regra da ABNT e não é de hoje, ela é antiga já, aquela regra ali. Então, por este espaçamento, 50 centímetros para baixo, 5 centímetros, né? Ou 10 centímetros para baixo, né? 5 centímetros dupla, uma vez e meia os 10 centímetros, falha 15 centímetros. Então, se eu considerar
aqui essa distribuição, quantas duplas e quantas falhas eu teria aqui? 2 centímetros falha, ou dupla, perdão. 25 centímetros é falha. Olha, 3 centímetros dupla novamente. 9 9 centímetros centímetros. está aceitável. 11 centímetros está aceitável. 4 centímetros Centímetros. duplou novamente. 13 centímetros é aceitável. 16 centímetros falha novamente. E 7 centímetros está aceitável. Então, temos aqui 3 duplas e 2 falhas ao longo do meu sulco de plantio, neste 1 metro que eu abri. Então, aí vocês vão pegar esses resultados ali que vocês tiveram no campo e vão jogar nessa fórmula aqui, ó. Vão pegar aqui as 2 falhas mais 3 duplas dividido pelo total de espaçamentos que você tem lá no seu sulco de plantio. O que seria total de espaçamentos? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaçamentos. Tenho 9 espaçamentos aqui. Então, 9 espaçamentos. Então, 1 menos essa relação aqui e o vezes 100 aqui no final para entregar o resultado para a gente em porcentagem. Então, dando sequência à conta, ali, ó. 3 mais 2 dividido por 9. Minha singulação, neste exemplo aqui, 44,4%. Aí vem a pergunta: isso é bom? Isso é ruim? O que eu faço agora com esse resultado de singulação? A singulação aceitável. O que seria uma singulação aceitável? Para milho, para soja ou para algodão, que são as principais culturas aí que a gente tem ao longo do ano, ao longo da safra. Para qualquer uma das culturas, esse valor de singulação ele tem que ficar de 70% para mais. Então é 70% para cima. Eu falo que a singulação realmente, a gente está tendo uma singulação boa no suco de plantio, 90 para cima. 90 para cima é uma singulação muito boa, tá? Para gente trabalhar. Logicamente, eu falo assim, Lucas, mas e se eu tiver ali com 80 alguma coisa, ali a máquina, vai no campo, avalia, vê realmente como que tá ficando, o que está acontecendo, que situação que você está trabalhando. É o que eu falei, qual que é a condição sua? Eu estou plantando, cortando toco de algodão. Realmente é uma condição muito adversa. É uma condição complicada. Não dá para andar com a máquina, pôr ela, que nem você pegar uma semeadora de alto desempenho, uma semeadora que você anda em velocidade mais alta, cortando o toco do algodão, não vai dar para você colocar ela realmente para performar uma velocidade bem alta, tá? Então, tudo tem que ser avaliado, ok? Agora, saindo não, na simulação, eu quero mostrar para vocês como que funciona o singulador de uma semeadora. Então, se a gente olhar o vídeo aqui, ó, olha lá, como que funciona? Ó, semente está indo ali, ó. As sementes ele está puxando mais de uma semente por vez e o singulador lá da caixa pipoqueira, o que ele faz? Ele elimina, é o eliminador de duplas, né? Ele vai eliminando as sementes duplas que estão puxando, ó. Às vezes passa nesse primeiro estágio aqui, porém aqui tem novamente a tentativa de tirar a semente. Olha lá, ele tirou a semente dupla, passou uma, ele tirou a semente dupla. Tá duplando muita semente. Vamos ver, o singulador está funcionando corretamente? Como que está o singulador da máquina? Como que está a sua pressão de vácuo? Sua pressão de vácuo não está alta demais? Que está prendendo muito a semente aqui e o singulador não está dando conta de soltar ela? Como que tá? Tá duplando muita semente. Ué, tem que ver o que está acontecendo. Não é para acontecer. Porque, ó, vocês estão vendo aqui, tem um mecanismo já próprio para eliminar as duplas para gente. E aqui, o que eu falei de manutenção da máquina. Tem que ser feita a manutenção corretamente. Vocês vão ver aqui nesse exemplo, ó, olha aqui o que está acontecendo. A gente tem ali ó, a velocidade do eixo da máquina indo velocidade normal, constante.
Hora que você olha aqui nos cabos flexíveis, ó, olha como que tá indo, de soquinho. Ele não tá naquele movimento constante que ele tem que ser. Ele tá travando no meio do caminho. O que que vai acontecer aqui? Vai acontecer, a hora que você abrir o suco de plantio, vai estar lá um monte de semente falhando. Aqui principalmente falha. Vai ter muita falha ao longo do suco de plantio. Por quê? Não vai rodar o disco lá e a semente não vai cair. Vai falhar um monte. Olha, vocês veem que a velocidade aqui tá constante, mas na hora que passa aqui pelo cabo flexível, o motorzinho ali não funciona. Ele tá travando. Então, é o que eu falei sobre manutenção correta do equipamento. Na hora da revisão, tem que olhar. Qual que é o impacto de duplas no plantio? Vamos falar das duplas agora. O que que elas vão ocasionar para mim se eu tiver um monte de semente dupla lá na lavoura? Ô, Ah, Lucas, oi, pode falar. tem duas perguntas aí no chat, não sei se você está Opa, com não, acesso. o chat eu não olhei. Quer Vamos que eu ver aqui. leia aqui ou você consegue ler? Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Cadê? Aqui. Tem uma da singulação e tem outra mais embaixo. Boa tarde. Singulação na cultura do arroz. Você sabe me informar qual seria o aceitável? Quem foi? Abade. Do arroz, eu não sei te informar. Eu vou pesquisar e eu vou trazer o resultado e eu mando para vocês, tá? Porque realmente do arroz eu não sei. É, Boa tarde, Diogo. A gravação de tela vai ser disponibilizada? Vai sim, Diogo, vai ser disponibilizada. O... Ele tá colocando tudo no canal do YouTube do Antônio Marcos, tá? Tá colocando todas as gravações sendo colocadas no canal dele, tá? O que você me diz sobre definir a metragem de avaliação da simulação com base na quantidade de furo do disco de plantio? Exemplo, tem um disco de 27 furos e 5,18 sementes por metro. A metragem a ser avaliada seria 5,1, 5,21 metros. Célia, não, Clélia. Ô, Clélia, eu não acho legal você fazer, porque você vai pegar uma volta, né, do disco, né? Mas eu prefiro que o disco dê mais de uma volta, porque pode ser que você tenha, hora que o disco vai virar, talvez tenha alguma falha no disco, talvez tenha algum furo ali no disco, que a hora que ele dá a volta, uma volta dele só, não vai te mostrar a dupla ou a falha. E você dando mais uma volta no disco, pode ser que apareça ali a falha, né? Então, Lucas, né? Isso é coisa minha. Eu prefiro dar uma distância maior, porque já diz, né, quando a gente faz ensaio para trabalho científico, quanto maior a sua área amostral, mais confiabilidade você vai ter no seu número, tá? Certo, gente? Respondi as perguntas que estavam aí. Vamos lá. Então, qual que é o impacto de eu ter plantas duplas no plantio, né? As plantas, tendem a ter maior porte, maior altura. Por quê? Vão estar duas plantas juntas ali. Essas plantas, elas vão tender a procurar, né? Procura a luz do sol, né? Elas querem sair para se ver livres ali da concorrência e elas acabam estiolando. Então, elas crescem mais e produzem menos ramos, tá? Que é o próximo item que eu vou citar aqui, ó. Eu vou ter menor quantidade de ramos. E principalmente, vamos dizer, principalmente na soja, o que me interessa é os ramos, que é onde vai ter produção de vagem. Planta alta, só caule de planta, não produz vagem. Então, para mim, o que interessa é ramos, que é onde eu vou ter vagem, que eu vou ter grão. Baixa produtividade de planta, por planta, então, né? Uma consequência aqui da menor quantidade de ramos. Menor diâmetro da haste, porque a planta, ao invés dela engrossar a haste, ela vai fazer o quê? Ela vai crescer vai ser uma planta de maior porte.
né? Então ela vai crescer, vai ter a haste com um diâmetro menor, o que pode ocasionar também o quê? Maior risco de acamamento, né? É um intempérie ali, um vento numa certa velocidade que plantas normais não fariam acamamento, já plantas, né, dupladas já poderiam estar sujeitas a esse intempérie. E para as plantas falhas, né? Quando eu falho o meu plantio, o que acontece com as falhas do plantio? Vou ter menor aproveitamento dos recursos e dos fertilizantes. Vocês investiram naquela área, vocês prepararam o solo para receber, vamos pôr aí, 250 mil plantas por hectare. Vocês prepararam o solo, vocês aplicaram calcário, fizeram a correção, né, do pH, adicionaram fertilizante nessa terra para receber todas aquelas plantas e vão colocar menos plantas por hectare. Ou seja, recurso desperdiçado. Quando você colocar, mas aí falhou ali, mas lá na frente duplou. Mas aí naquele lugar que falhou, sabe o que vai vir ali para aproveitar o recurso que vocês jogaram ali? Um amargoso, um pé de buva, vai aparecer lá no lugar da planta, que era para ter uma pé de soja ali, um pé de milho, um pé de algodão, vai aparecer uma planta daninha. Você vai ter maior competição, então, das plantas, né, comerciais com as plantas daninhas. E as plantas daninhas, né, todo mundo sabe, é do nosso conhecimento, que elas são mais agressivas do que as plantas comerciais, né? Muitas delas têm até efeito alelopático com as plantas comerciais. E, consequentemente, se eu tenho menor quantidade de plantas por hectare, eu vou ter menor produtividade por área. E agora mudando agora para o coeficiente de variação, o que é o famoso CV, né? Que muita gente fala do CV, muitos monitores de semeadora fica lá, né, o CV passando ali a todo momento, sendo calculado ali na tela da máquina. O que é o CV? O que ele quer dizer para a gente quando eu falo isso? O CV, gente, ele é uma medida estatística, tá? Ele é uma medida estatística, ele expressa para mim o quê? Quanto que os dados, né, de um conjunto de números ali que eu tenho, eles estão variando em relação à média. Então, você faz a média de todas aquelas medidas que você tem, né, dos valores que você coletou lá no campo, é feita uma média e o coeficiente de variação vai mostrar para a gente o quanto que cada medida individualmente está variando em relação a essa média. Alguém aqui já ouviu falar, quando a gente cita um gráfico de dispersão, o que seria um gráfico de dispersão? Que às vezes, que inclusive tem lá no nosso benchmark, no benchmark nosso lá na solução nossa, tem lá um gráfico de dispersão. Se você olhar nos números, rolando a página lá para baixo. O gráfico de dispersão, ele mostra para a gente mais, é o número redondo, né? O CV mostra para a gente o número. No gráfico de dispersão, ele vai mostrar para a gente ali uma média e os números dispersos em relação a essa média. Então, é isso que o CV mostra para a gente. Quanto maior a porcentagem do CV, quer dizer o quê? Que o número está muito longe da média. Ele está distante do número que foi feito como média, tá? A gente vai ver ali para frente um exemplo. Então, o objetivo do coeficiente de variação é avaliar a precisão e a homogeneidade com que as sementes estão sendo depositadas no solo. Lembra? A simulação mostra para a gente as falhas e as duplas, né? Se eu estou tendo falhas e se eu estou tendo duplas no meu plantio. O coeficiente de variação já não me mostra falhas e duplas. Ele mostra para mim se a distância entre as sementes, se ela está seguindo ali próximo da média que tem que ser. Por exemplo, uma população de plantas de 240 mil plantas por hectare. A minha distância entre sementes, ela tem que ser ali por volta dos 8,3 centímetros entre plantas, tá? Então, eu fiz o meu CV, né, e deu um CV muito alto. O que quer dizer?
que os números estão muito distantes desses 8,3 que tem que ser. É isso que o CV mostra para a gente. Então, voltando aqui para a nossa distribuição, no nosso metro de linha de plantio que a gente abriu aqui, né? Os mesmos números, tá, gente? O mesmo exemplo lá que eu utilizei lá na simulação. Como que eu vou fazer o CV, então? O CV, ele vai fazer o desvio padrão de todas essas medidas aqui, tá? Vai fazer a média destes números, dividir aqui um pelo outro, multiplica por 100, porque ele é um número mostrado em porcentagem. Então, se eu pegar aqui, fazer a continha, vai dar aqui 7,33 de desvio padrão. A média, por incrível que pareça, eu busco aqui 10 centímetros entre plantas. A média, por coincidência, também deu 10. Por isso que média muitas vezes engana a gente, tá? Aqui, se você vai lá, abre o suco de plantio, você fala, deu 10. Oxe, é o que eu tava buscando. Ó. Na média deu 10. É o que eu queria. Tá perfeito o meu plantio. Ó a distribuição, gente. Será que tá bom mesmo? Não, não tenho tanta certeza disso, não. Então, aqui o meu coeficiente de variação, 73,3%. O que que o 73,3% quer dizer? Que os números aqui, ó, essas distâncias entre sementes estão muito longe da minha média 10, tá? Então, é isso que quer dizer. Está variando muito. A distribuição não está homogênea, não está uniforme. O que seria agora um coeficiente de variação aceitável para a semeadura? No milho, abaixo de, é, abaixo de 30%, tá? Esse é o coeficiente de variação. É 30 para baixo. Eu tenho que arrumar aqui, inclusive, ficou invertido aqui, viu, gente? Eu vou, antes de mandar o material para vocês, esse aqui tá ao contrário. Na soja, tem que ser abaixo de 50. Então, o limite é 50%. E para o algodão, ele limita a 50% também, tá? Então, o coeficiente, gente, ele é ao contrário da singulação. O coeficiente, a gente busca número próximo para o zero. Rumo ao zero, a gente busca. Na singulação, a gente busca um número alto, próximo a 100%. Então, um é o inverso do outro. Ficou claro para todo mundo? Outra coisa para citar aqui, gente. Soja e algodão, né? Ele tolera um pouco mais, né? Tolera até 50%. No milho, 30%, né? Por que isso? Soja e algodão são populações altas. Soja, a gente fala aí de 300 mil plantas, alguns aí plantam 350 mil plantas por hectare, né? 280 mil plantas. O algodão também são populações mais altas. Por isso, a tolerância é um pouco mais alta. Já no milho, a gente fala aí de 60, 70 mil plantas, 72 quando tem muita planta por hectare, né? Então, população bem mais baixa. Por isso, a tolerância é mais rigoroso um pouco em questão de coeficiente. Agora vamos ver aqui um exemplo, né, de coeficiente de variação. O que que acontece que vai dar impacto no coeficiente de variação? Olha lá a semente. Bateu, ricocheteou no tubo condutor e juntou com a outra, né? Olha lá. Bateu, ricocheteou, veio a outra, duas sementes que vão cair juntas no solo ou próximas uma da outra, né? Que aqui vai impactar tanto no CV, né? Se elas caírem juntas, ali com a distância inferior ao que a gente limita para fazer a singulação, vai causar redução da sua singulação e também vai aumentar o seu coeficiente, porque não vai cair uniforme, né? Uma coisa que eu quero salientar aqui, gente, para vocês. Muitas vezes, dependendo da posição que o sensor de semente está ali no tubo condutor,
esse número pode vir para a gente lá no monitor da máquina, ele pode vir, vamos dizer assim, maquiado, esse número. Por quê? A hora que a semente cai, passa no sensor, ele reconheceu a semente, aí vem a semente seguinte, passa no sensor novamente. Não, as duas estão caindo certinho. É o que passa lá para o monitor da máquina. Não, ó, tá caindo certinho. Aí acontece de ricochetear depois do sensor. Pronto. A hora que cair lá no chão, não vai ser o que está aparecendo no monitor da máquina. Tá? Então, muitas vezes, a gente pode ser enganado, né, pelo que aparece lá no monitor da máquina. Por isso, a importância de você fazer o quê? Conferir lá no chão, lá na lavoura, na roça, o que está acontecendo lá. Ir lá e descobrir o suco de semente e ver se está caindo tudo certinho. Porque o monitor da máquina, o sensor mostrou que está certinho. E realmente, a hora que passou nele, estava certo. Mas aí depois aconteceu um problema aí no meio do caminho. Tá? E no vídeo na sequência aqui, né, a gente viu que a semente ricocheteou no tubo condutor. Tá meio ruim de ver, gente, mas se olhar bem certinho, tem momentos ali que vocês veem que, ó, algumas sementes estão caindo certa, mas algumas outras estão caindo mais próximas ou distante uma das outras, que é o que aconteceu, o que vai acontecer, né, quando ricocheteia dentro do tubo condutor. Então, o que ocasiona, né, esse efeito de ricocheteamento? Manutenção da máquina vai impactar aqui, porque o carrinho com embuchamento, todos os embuchamentos, tudo ruim, o carrinho vai vibrar demais, vai chacoalhar, velocidade excessiva demais, fazendo com que a máquina tripide muito, né? Então, são coisas que vão impactar no seu coeficiente. O que seria uma deposição ideal? Olha lá, pegou duas sementes ali, eliminador de duplas, trabalhou pra gente, eliminou a dupla, eliminou outra dupla ali, aí saindo tudo semente, tudo certinho, eliminador de dupla, tudo eliminou pra gente as sementes que iriam duplar, passou no tubo condutor, o sensor leu corretamente a semente, deposição uniforme. É isso que eu falo, ó, passou no sensor lá em cima, né? O sensor leu certinho, aí o carrinho tripida no meio do caminho. Já passou pelo sensor da semente. Olha lá, o sensor. Aí o carrinho copiou, né? Copiou o solo de forma correta. Não. O que poderia acontecer aqui, nesse caso, né? Que teve ali uma depressão. Você está com velocidade excessiva demais. Esse carrinho pega, bate ali, dá uma pancada mais seca e não copia o solo. O que ia acontecer aqui? Semente aqui provavelmente iria ficar descoberta e poderia ficar tudo desuniforme a sua distribuição. Semente descoberta não germina, né? Ou não tirar o bolsão de ar, ficar com bolsão de ar, prejudicando também a sua germinação. E como, gente, que a Solinftec pode ajudar vocês depois aí para fazer um plantio certinho, né? Ajudar vocês aí no plantio de vocês, como que a gente pode ajudar vocês, né? O que a nossa solução permite, né? Vocês conseguem acompanhar velocidade do plantio em tempo real. Aí vocês conseguem intervir de forma rápida, numa velocidade excessiva no plantio, que está fora do que vocês estabeleceram para a operação. Vocês conseguem ver, logo após que o trator fechou um talhão, você já consegue ir lá e puxar o mapa de sementes por hectare, para ver se está batendo a sua população de plantas, se é o que vocês estão buscando. Logo em seguida que acabou o talhão, você já consegue ver. Para quê? Talvez aquele talhão teve algum problema no meio do caminho, então você já consegue agir para no próximo talhão não acontecer o mesmo problema e entrar corretamente e fazer o plantio bem feito.
Agora eu quero mostrar para vocês alguns resultados de testes que a gente já fez, de alguns trabalhos que a gente já fez aí nos nossos clientes. Vamos começar com uma semeadora pequenininha, uma Xingu, uma 1111. Eu fiz em velocidade de 5, de 6 e de 7 km por hora, nesse caso aqui. Então olha como ficou. Olha que singulação fenomenal. Singulação tudo acima de 90%. Quase nada de dupla aqui. 10 metros de sulco, gente. E olha o coeficiente. Coeficiente de variação muito bom, tá? E o que que a gente pode ver aqui, ó? Velocidade baixa também pode dar problema também. Tem semeadoras que perdem desempenho, perdem qualidade, perdão, quando eu estou com velocidade mais baixa. Olha aqui. Se o cliente continuasse plantando em 5 km por hora, ele ia ter prejuízo. Ele plantar a 6, ele ia ter prejuízo de duas formas, né? Porque ele plantando a 6, ele consegue uma qualidade de plantio muito boa e ele vai pôr rendimento na máquina. Vai ganhar em rendimento. Vai fechar a área mais rápido, né? E se apertar o plantio para ele, eu preciso acabar, preciso andar um pouco mais. Ele pode andar a 7 por hora, ó, ele vai continuar dentro dos padrões, né, dos limites determinados para fazer o plantio. Que aqui no caso, nesse cliente aqui, era plantio de milho, tá? Então, ele andando a 7 por hora, ele está dentro dos 30% de CV, aceitável para o milho, e singulação 95%, o limite aí, o mínimo é 70%. Então, pode andar a 7. Continuando aqui, ó, agora numa Xingu, só que maior, em velocidade de 6 e 7 km por hora, nesse caso. Então, olha aqui, 6 por hora, singulação 81%, coeficiente de 35, a 7 por hora, 76 e 34. Viu que a gente quase não teve impacto no coeficiente de variação. Só que olha aqui, quando eu vou olhar o número que me indica duplas e falhas. Aí tu fala assim, eu só trabalho com CV no plantio. Ó, o CV, pelo CV, ele não perdeu qualidade nenhuma no plantio, né? Pelo coeficiente dele. Agora, se ele olha a singulação, aí ele já para pensar, opa, peraí, esse número aqui não tá legal. Já tá próximo do limite inferior. Tá falhando e duplando muito. Por isso que eu digo, gente, trabalhar com os dois indicadores. Você já vai lá no suco de plantio. Você já vai ter que abrir o suco de plantio para fazer o coeficiente. Você já tem os números. É só fazer a conta. Você vai ter o outro indicador para você também. Agora, vamos para uma DB50, Exact Emerge aqui. Olha a DB50. Nessa situação aqui, ó, andando a 12 ou a 13 km por hora, eu obtive o mesmo resultado para a qualidade do plantio. Então, o cliente pode andar a 13 por hora, que ele não vai estar perdendo qualidade aqui em comparação quando ele anda a 12 km por hora. Agora, quando ele chega em 14 km por hora, aí ele já começou a perder um pouco de qualidade. Será que o Lucas caiu? Ou foi só para mim aqui? Acho que foi para todo mundo, né? Não, mano, pra mim também ficou mudo. Eu acho que caiu a internet dele aqui. Eu vou mandar mensagem aqui para ele, rapidinho. O pessoal, só um minutinho. Ele tá no escritório, só que a internet, a energia caiu nessa época.
Como essas chuvas fica um pouco complicado, qualquer coisinha com a energia, mas ele já tá voltando já, tá? Ok. Pronto, estamos de volta. Problemas técnicos. Positivo, Lucas. Pode dar sequência. Acontece, não. Acontece pouco, mas com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Vamos lá. Deixa eu transmitir novamente. Pronto. Todos vendo aí? Positivo. Beleza, então. Então vamos lá, gente. Continuando aqui na Exact Emerge, de onde a gente parou, né? Então o que que a gente pode ver aqui, ó? Mas Exact Emerge já é uma semeadora de alto desempenho, né? De alto rendimento, que é para andar em velocidades mais altas. Porém, a gente tem que avaliar porque se você não der condições para ela te entregar esse alto rendimento, esse alto desempenho, ela também acontece de não entregar a qualidade, né? Porque, ó, você vê aqui 14 por hora, né? Tem pessoas que já comentam, né, Exact Emerge andando a 15, 16 por hora. Anda, sim, dá para andar. Só que, ó, tem que avaliar, porque às vezes você não tem uma condição de palhada para ela entregar esse rendimento, a condição de solo, talvez o preparo não foi um preparo feito, bem feito, né? Às vezes você tem uma área com muito torrão, que vai fazer ela vibrar demais e acontece de perder o rendimento, né? De não, quer dizer, perder qualidade, não entregar a qualidade. Que nem em toco de algodão. Em toco de algodão mesmo não é uma condição adequada para você andar com uma máquina em altas velocidades, né? Até o trator vai pular muito, você imagina a semeadora, né? Então tudo tem que ser avaliado. E aqui, novamente, um Exact Emerge também, só que aqui com mais linhas, né?
Aqui é a Exact de 41 linhas. E aqui temos novamente, ó, em 12, 14, e aqui nessa situação eu coloquei ela para andar a 16 km por hora, tá? Que a gente tinha equipamento para conseguir romper com a Exact aqui em 16 por hora. Então, olha aqui, ó, a 12 por hora, ó, lembra que eu falei que às vezes andar devagar tem semeadora que não é feita para andar devagar. E esse fato a gente vê isso no campo, né, ó. Você vê, ó, a 12 por hora. Ela baixou 10% a singulação dela. É muito porcentagem, gente, para a singulação. 10% é uma grande porcentagem. E o coeficiente também, andando mais rápido, diminuiu. Então a gente teve, ó, quantidade de sementes no suco de plantio, teve mais sementes andando a 14 por hora. E a 16 por hora? Ah, Lucas, a 16 por hora já ficou quase igual a 12, né? Sim, mas aí o cliente tá com a janela apertada, né? Vamos supor que é vocês. Tô com minha janela apertada. Preciso plantar. Senão depois lá vai atrapalhar o meu plantio, que nem vamos supor que a soja vai atrapalhar meu plantio de algodão lá na frente. Olha o que acontece. Então, posso andar? Pode. Tá dentro dos limites aceitáveis. Porém, você vai saber das consequências, né? Fala assim, ó, eu vou andar, eu consigo ainda ficar dentro dos limites aceitáveis. Vou perder um pouco de qualidade, mas essa qualidade vai compensar porque eu vou cumprir minha janela. Não vai me atrapalhar toda o meu cronograma de atividades para frente. Então, serve para quê? Para você saber qual que é a consequência disso. E qual que é o impacto, gente? Depois, eu fiz singulação, eu fiz coeficiente, mas o que isso vai impactar? Eu vou só perder qualidade do meu plantio? Será? Será que é só qualidade que eu vou perder? Vamos pensar aqui, ó. Segundo a Conab, em 2024, a minha produtividade média nacional de milho foi de 5,5 toneladas por hectare. Segundo a Precision Planting, quando eu tenho 1% de duplas ou de falhas no meu stand de plantas no hectare, para as duplas eu vou perder 0,6% de produtividade. Para as falhas, eu vou perder 0,7% de produtividade. Gente, vocês viram que aqui não chegou a 1%, né? Esse número de redução aqui. O que isso vai refletir para mim? Para as duplas, 0,6%, considerando aqui a produtividade por hectare média nacional, eu vou perder 33 quilos por hectare, ou 0,55 sacas por hectare. Aí eu planto 1.000 hectares. Em 1.000 hectares, esse 0,6 aqui, ó o que ele vai virar. 33 toneladas ou 550 sacas. Considerando aí a saca do milho a R$ 60, mais ou menos, deixei de ganhar 33 mil reais por causa de duplas ou de falhas no plantio, 1%. Para as falhas agora, o que as falhas vai me refletir? Ó? Considerando a produtividade aqui, esse 0,7% aqui ó, de perda vai dar 38,5 quilos por hectare ou 0,64 sacas. Em 1.000 hectares, 38,5 toneladas ou 641 sacos. A saca do milho a R$ 60, 38 mil, quase 40 mil reais, vamos pôr. Deu quase uma Julieta de milho que eu perdi por causa de falhas e duplas no plantio. E não é nem 1%. Realmente, não é nem 1%. Imagina se fosse. Para a soja, o que vai refletir para mim na soja? Ó? Segundo a Conab, ano passado, ó, produção de 3,2 toneladas por hectare. Pensando também aqui, ó, segundo o Precision Planting também, ó, 1% de falhas no plantio reduz o potencial produtivo das minhas plantas em 0,6%. O que vai acontecer aqui, ó? Me deu aqui, deixei de ganhar
19,2 quilos por hectare ou 0,32 sacas por hectare. Ou 0,3 sacas só, é pouquinho. É pouquinho. Ó, em 1.000 hectares, 19,2 toneladas, né? 20 toneladas ou 320 sacos. A soja em média de R$ 130, 41.600 que eu deixei de ganhar. E para o algodão, Lucas? Para o algodão, vamos fazer assim para o algodão, ó. Segundo a Conab também, ó. O ano passado eu tive 1,87 toneladas por hectares de pluma, tá, gente? Aqui é pluma, só pluma. Não é algodão em caroço, não, tá? 1% de falha me reduziu o potencial do pé de algodão em 0,36%. 0,36% aqui, né, vezes essa produção de pluma, vai me dar uma redução de 6,7 quilos por hectare ou 0,45 arrobas por hectare. Em 1.000 hectares, 6,7 toneladas ou 450 arrobas. A pluma está em média R$ 135 o arroba, deixei de ganhar R$ 60.000. Gente, aqui eu só falei de dupla, né? O que reduz aqui de dupla e de falha, né? Então aí vocês, vamos pôr assim, você gastou diesel para plantar, você gastou adubo, você tratou a lavoura, fertilizante, herbicida, fungicida, no algodão, ainda mais ainda, que a semente é cara, os produtos são todos caros para o algodão. Olha o que reflete, né? Só um pequeno ajuste, às vezes com velocidade, você já consegue trabalhar todas essas perdas que você poderia evitar. Só com ajuste de velocidade, padronizando a sua velocidade da sua operação. E agora eu quero falar para vocês um pouquinho do perfil de carga do motor. Tá? Vamos sair um pouquinho da plantabilidade e vamos um pouquinho para mecânica. O que é o perfil de carga do motor? O perfil de carga do motor é uma opção que a gente disponibilizou lá na aba da telemetria, tá? Quem tem interesse, não tem ainda habilitado isso daqui, fale com o seu RTV que atende vocês, fale com ele que ele já vai providenciar para vocês habilitar essa solução que a gente tem dentro do SGPA, né? O que é o perfil de carga no motor? Quando vocês estão lá na aba de monitoramento, a telemetria ela fica aqui, ó. Essa aqui, você vem aqui, clica aqui, né? Geralmente vocês ficam aqui, né, no monitoramento ou aqui na aba de mapas. Vem, clica aqui na aba telemetria. Aí vai abrir essa tela aqui, ó. Exatamente essa tela. Aí vocês vêm aqui e digita a frota que vocês querem olhar. Vocês vêm aqui, digita a frota e a frota vai aparecer aqui, ó. Aí vocês vêm e clica em cima dessa frota. Vai abrir essa outra tela. Vai abrir aqui na aba de falhas, ó. A gente está aqui na aba de falhas. Inclusive que é já aproveitando o gancho, é uma solução bem legal. Vocês podem ver aqui, ó, todo o histórico aqui de disponibilidade da máquina. Aqui vocês vão ver a quantidade de falhas que você teve na máquina no período que vocês estabelecerem aqui. Então aqui, ó, vocês podem ver que essa frota em exemplo que eu tô tratando aqui, ó, ela teve uma falha aqui, ó, durante essa semana, né, e teve 2 ocorrências aqui em cima dessa frota. Então, vocês podem ter muita opção aqui dentro dessa aba, tá? Aí vocês vão vir aqui e clicar nessa outra aba aqui, ó, sensores. Quando vocês clicam aqui nessa aba sensores, aí vai abrir essa tela aqui, vai abrir, né, logicamente ali para cima, vocês rolam a página para baixo, que aqui, inclusive, dentro dessa aba tem ali uma opçãozinha que é o contador de manobras, que vai mostrar para vocês quantas manobras que a máquina fez nesse período que vocês colocarem aqui para buscar, que é muito interessante também. Se vocês quiser fazer um trabalho de otimização de manobra na sua operação, já fica aqui, vocês têm um contador de manobra pronto. Então, olha aqui. Vamos supor que vocês já estejam, né, plantando
e vocês têm a velocidade já, vocês determinaram a velocidade da operação de vocês. Vou fazer o meu plantio, eu tenho uma semeadora, eu consigo andar com ela entre 9 e 10 km por hora. Vocês já estabeleceram a velocidade. Aí vocês querem fazer a otimização do RPM, quer ver se ela está trabalhando no RPM certo para aquela velocidade que vocês colocaram. Vocês vêm aqui e olham, ó. Esse gráfico aqui, ó, vai cruzar para a gente a carga que o motor está sendo submetida e se o RPM que ela está trabalhando é adequado para aquela carga no motor. Olha aqui, ó. Tem que ficar o quê? Aqui no verde. A maior parte do tempo vocês têm que estar trabalhando aqui nessa região verde aqui, que é onde vocês estão o quê? Com a operação adequada. Então, olha aqui, essa máquina trabalhou 74% do tempo, ele estava trabalhando de forma adequada, com carga proporcional ao RPM que ele estava. Em alguns momentos, ele teve ali, ó, 25% do tempo, né, vamos arredondar 25, ele esteve o quê? Com carga excessiva. Então, ele estava aqui, ó, nessa região aqui amarelada, que é o quê? Ele estava com um RPM mais baixo, nesse caso, e com uma carga muito alta. Olha aqui, por exemplo, ele ficou aqui, ó, 3 horas, 3,45 horas, ele estava trabalhando aqui em 1.650 RPM, com uma carga de 70% no motor, que era considerado, segundo a ECU do motor falou para a gente lá, que ela estava com uma carga excessiva. Olha aqui, em alguns momentos, ó, 9,5 horas, estava com 60% de carga no motor e com um RPM também, segundo a ECU do motor falou, ela estava apanhando, o motor estava apanhando. Ele precisava do quê? De um pouco mais de RPM. Uma coisa interessante, gente, se fazer para quem tem o recurso dos tratores com recurso do modo automático, é vocês experimentarem, colocar o plantio, né, fazer a máquina trabalhar no modo automático. Nem tratores da linha R da John Deere já tem essa opção. Vocês vão lá, coloca no modo automático e vê como que a máquina se comporta no modo automático. Porque como o plantio não é uma operação tão pesada como, por exemplo, uma subsolagem, uma grade pesada, pode ser que fique muito interessante a máquina trabalhando daquele jeito. Coloca, né, submeta ela daquele jeito e veja como vai ficar. Vem aqui e olha o perfil de carga do motor. Aí fiz alguns trabalhos em alguns clientes já, trabalhando no modo automático e ficou bastante interessante. Deu um consumo muito interessante, tá? Deu uma redução de consumo considerável. Alguma pergunta, gente, sobre aqui o perfil de carga? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ô, Lucas, Oi, pode falar. boa tarde. Você pode Boa tarde. definir carga de motor para mim? Carga de motor? Isso. Carga do motor seria a, o que você está extraindo do motor. Por exemplo, a carga dele seria você colocar o subsolador nele, você vai submeter ele a um esforço. Seria o esforço que ele está fazendo, de uma forma mais fácil de se entender. Ficou, ficou legal para você? Ah, sim, ficou assim. Isso, é o esforço que o motor está fazendo. Tá bom, obrigada. Tá? Então aqui seria essa carga do motor aqui seria o esforço que o motor você está exigindo dele, né? Aquela operação está exigindo dele. Então para cada operação que a gente coloca, para cada atividade que a gente coloca a máquina para fazer, você vai exigir um esforço dele. Que nem a subsolagem, um subsolador, vamos supor, um subsolador de 17 hastes, afundado a 60 centímetros no solo. Você vai exigir muito esforço do trator. Então você precisa de um RPM adequado para ele trabalhar. Não adianta você colocar ele num RPM baixo e colocar ele com aquele esforço gigantesco para ele fazer, que ele não vai dar conta. Ele vai estar com uma carga excessiva, ele vai consumir muito óleo diesel e não vai conseguir te entregar uma operação adequada, podendo até danificar, ocasionar uma quebra. Tá ótimo, Lucas. Obrigada, viu? Por nada. Mais alguém, gente? Não?
Ô, Bom, Lucas, pessoal. Oi, é, pode falar. o Luciano tinha perguntado aqui no chat se Hum, você tem algum estudo com plantadeiras Fest-Riser, da tenho, questão de singulação e coeficiente de variação. tenho sim. Tenho sim. Depois a gente pode, eu posso. Pois vai ter meu contato aqui, ó. Já aproveitando, né? Tem meu contato aqui. Pode falar para ele entrar em contato comigo que a gente conversa. Positivo. Tá? Então, gente, hoje a gente passou de uma forma mais rápida para mostrar para vocês a importância de estar fazendo esse tipo de trabalho. Não é um trabalho difícil de se fazer. Assim, é trabalhoso, né? Só é trabalhoso você ir lá, pegar 10 metros de suco de plantio, abrir o suco de plantio, né? Eu faço, que nem, geralmente quando eu faço esse tipo de trabalho no cliente, a gente pega 3 velocidades e é, faz nas 3 velocidades diferentes, né? E depois vê, compara essas velocidades e vê qual delas que está mais adequada, que a gente tenta pôr na balança o quê? Manter o rendimento e entregar a qualidade. Então você tem que ter o balanço ali, né? Da, desses dois indicadores, né? E eu deixo para vocês aqui, gente, ó, que insanidade, eu gosto muito dessa frase aqui, ó, que insanidade é a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar que isso traga um resultado diferente pra gente, né? Então, não adianta, né? Ou você faz de uma maneira diferente, ou você vai sempre ter aquele mesmo resultado, tá bom? Eu deixo aqui para vocês, ó, o meu contato, vocês podem ficar à vontade, pode entrar em contato para a gente seja esclarecer uma dúvida, trocar uma ideia, conversar alguma coisa, trocar informação, tá? Ou a gente agendar uma visita para estar indo até aí com vocês, para a gente estar fazendo um trabalho junto, tá, gente? Sintam-se à vontade para entrar em contato. Hum, Eu deixo também o número do meu coordenador aqui, do Carlos, tá? É uma pessoa bastante acessível também. Se quiserem também entrar em contato com ele para qualquer coisa que seja, tá aí os nossos dois contatos. Tá ok, gente? Eu agradeço vocês, todo mundo que tirou aí um espacinho do dia. Muitos aí já estão plantando, né? Em alguns lugares já tem chovido bastante. Aqui na Bahia ainda não choveu ainda o suficiente, não. Mas em alguns lugares aí já tá o plantio, já tá rodando aí em força total, né? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. E pode É, assumir novamente aí, Everton. a Clélia fez uma pergunta aqui, Clélia. A gente vai estar disponibilizando tanto a apresentação do Lucas quanto a gravação. Aí você pode consultar direto o seu pós-vendas, e ele vai estar disponibilizando o material para você, tá? O Leandro levantou a mão ou foi impressão? Acho que foi palminha só, não foi não? Ah, tá. Então, pessoal, tem alguma dúvida? Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, né? Então, agradecer a presença de todos, né? A gente sabe que é difícil, às vezes, parar um tempinho, principalmente nessa época, agora iniciando o plantio, mas é um assunto de extrema importância para todos. E a gente, como Sonitec, está aqui para apoiar vocês no que for necessário, fazendo teste de campo, ajudando, levando o time agronômico para estar cada vez mais próximo de vocês e mostrando o valor que a ferramenta tem, né? Aí, caso vocês tenham interesse de fazer algum teste de campo, procurem o pós-vendas, que aí a gente agenda com o time agronômico. A agenda deles é um pouco apertada, mas aí a gente consegue encaixar algo. E mais uma vez agradecer pelo apoio e pela presença de todos. Everton, quem puder, né, abrir a câmera para a gente tirar Isso, um print, né? Quem puder tá abrindo aí a câmera pra gente tirar um print, vai aparecer lá no Instagram da Solinftec, hein, gente? vamos lá, galera. Tem mais gente abrindo. Agora ficou bom. Aí, ó.
Tem mais gente ainda. Pronto, agora ficou bacana. Falou, pessoal. Já registrei o momento aqui. Beleza. Obrigado a Beleza. todos, tá? Bom A gente restinho de falou semana que- aí pra vocês. Valeu, Abraço. Tchau, Lucas. tchau. Obrigado Falou, por gente. Tchau, compartilhar. tchau. Um abraço. Tchau. Bom final de semana, pessoal.